Estão me ouvindo bem? Lara, Fran. Tudo bem, Fran? Gi. Hoje nós vamos conversar com a nossa querida Simone Bambini. Vamos falar de um assunto, como sempre, importante, né, gente? Muito importante, que é a comunicação interna, a questão dessa relação do nosso corpo, poder, é algo assim que mexe muito com a gente. Bom, vou chamar a professora Simone e aí vou dar alguns recadinhos. Ah, você está ansiosa por essa live? Eu também. Eu aprendo muito nessas lives. Deixa eu chamar a professora, eu coloquei meu celular aqui assim. Olá, Gabriel. Boa noite. Gabriel é um assíduo nosso aqui, sempre nos acompanhando, né, Gabriel? Achei a professora aqui. Tá bom. Como sempre, muito querida. Boa noite, professora. Marilisa, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Que bom, que bom. Quero dar aqui um recadinho para os nossos queridos futuros RPs e RPs, porque hoje é oficialmente o último dia do concurso RP para quê? Das inscrições. E aí nós tivemos muitos pedidos. O áudio tá bom aí para vocês? Porque aqui para mim tá falhando. Para mim tá ok. Ah, perfeito. O meu retorno tá ruim. E aí, então, há muitos pedidos, né? Atendendo a muitos pedidos, nós vamos prorrogar até o dia 5 de outubro. Então, para quem ainda não fez a sua inscrição, faça seu vídeo, inscreva no site do Conselho. E para quem já fez, aproveita a oportunidade e pede lá para o vizinho, para o amigo, para todo mundo votar, porque é uma das seleções, é a questão da votação. Tá bom, gente? Dando ainda mais um recado, professora, se a senhora me permite. Nós temos o nosso programa Empregabilidade de Estágio e o nosso conselheiro Aloísio abriu agora o estágio para as campanhas políticas. Então, relacionamento governamental. Você que quer participar como estágio voluntário agora nas campanhas políticas, que gosta desse tema, coloque o seu currículo e a Mariana vai colocar o e-mail aí do relação.governamental@conherp2.org.br para você também se inscrever. E aí eu sempre falo, professora, que eu tenho uma aula todas as quartas-feiras nas lives. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Simone Bambini, que eu já admirava, e aí admirei mais quando eu conheci e trabalhei com a Cristina, né? Com a Cris, aqui no Conselho. Então é um prazer recebê-la. Professora Simone é doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Sua formação envolve outras áreas, como Master em Tecnologia Educacional, especialista em criatividade, pós-graduada em Administração e Marketing e graduada em Relações Públicas. É coordenadora e professora do curso de RP na FAAP e autora do livro O Corpo como Posicionamento da Marca na Comunicação Empresarial, da editora Anand Blume. Assim que fala, professora? Eu acompanhei uma entrevista da professora Simone, que inclusive, se ela autorizar, lá na CBN a gente vai disponibilizar aqui no nosso site, maravilhosa. Quem puder assista, é uma outra aula de comunicação. Professora, hoje nós vamos falar sobre o corpo e as relações de trabalho. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso encontro semanal. Por que esse tema, o corpo e as relações de trabalho? Vamos lá. Bom, o corpo
né? Pensando na atividade de relações públicas, né? Nessa área, a gente tem um entendimento de corpo no curso de comunicação como um todo, né? Seja relações públicas, publicidade, propaganda e tal, que é o entendimento de um corpo não como esse que eu trago, que é da teoria do corpo mídia, né? A gente tem o entendimento do corpo como se fosse um corpo máquina, um corpo recipiente. O que é isso? Onde a gente, aquele diagrama do processo de comunicação, input, processamento e output. Então, a gente está muito acostumado no mundo corporativo, você vai falar, olha a sua postura, como que você faz a posição, como que você vai passar a liderança, não vai, como se fosse um corpo que a gente padroniza, né? Então, é esse corpo máquina recipiente que é o que a gente aprende muito nos cursos de comunicação. Então, quando eu fui para o mestrado, relações públicas é feito de organização e públicos é feito de pessoas. Então, quando a gente está falando de pessoas, tinha algo que me chamava a atenção nas campanhas de motivação, nesse trabalho, nesse relacionamento. E até que ponto a gente motiva ou não motiva, como é que a gente trabalha? Então, esse olhar é algo que me acompanha desde a graduação. E aí, voltando, quando foi para o mestrado ou para o doutorado, eu encontrei, né, na PUC, a minha orientadora Helena Katz e Cristina Greiner, que é a teoria do corpo mídia. Então, é um saber das artes do corpo, né, que não é é um corpo que vive, que dança, que faz, né? Um entendimento totalmente diferente da gente do ambiente corporativo. Então, eu peguei este saber deste corpo mídia para entender um pouco as relações desse mundo corporativo, né? Então, quando a gente tem esse entendimento desse corpo-máquina, onde vem campanhas, vem informações, que aquilo vai ser processado e vai sair um produto, não existe isso, um desejo fabricado que não é, ou seja, da mídia, da sociedade ou da corporação. Então, este saber trouxe um outro entendimento para as relações públicas e para esse relacionamento não só com a comunicação interna, mas com os diversos tipos de públicos. E a senhora fez uma pesquisa ampla, né, nesse estudo. Como que foi essa pesquisa? Como foi conversar com essas empresas? Você trabalhou direto com o RH dessas empresas ou com todos os públicos? Eu fiz, no doutorado, eu fiz um trabalho com o pessoal que cuida da saúde. Então, a gestão, quem cuidava da gestão na área de saúde, que é esse trabalho. Então, eu entrevistei médicos, onde você tem grandes corporações que estão preocupadas com a saúde, com o bem-estar, né? Que é essa palavra morte de hoje em dia, e como é que funcionava isso. Então, na entrevista com os médicos que estão vinculados à cultura corporativa, né? Então, entender como é que era esse corpo, como era essa relação da cultura organizacional e o empregado como um todo. Né? E aí, dentro dessa pesquisa com os médicos, eu senti, assim, uma dificuldade muito grande da empresa mostrar o que dá certo, o que não dá certo. Então, a ideia era até mais profunda, lançando uma campanha de motivação, quantas faltas tem, como é que as pessoas se envolvem. A empresa tem muito medo e muita dificuldade de mostrar sua fragilidade, né? Então, assim, foram grandes empresas e era sempre uma preocupação de mostrar o script, né? O que é feito, qual é a campanha, qual é o planejamento, qual é o processo. E muitas vezes este funcionário empregado tem muito medo de mostrar suas fragilidades. E até os próprios médicos que eu estava entrevistando tinham uma preocupação muito grande com o que ele vai falar e o que pode afetar o discurso da empresa. Quando eu fui entrevistar médicos fora da corporação, o discurso, pareciam que esses médicos se conheciam, o discurso era muito mais afinado, não com a preocupação do que a empresa faz, deste profissional que chega ali pedindo uma ajuda. E o discurso, eu entrevistei clínico geral, psiquiatra, homeopata e todos os
agradar ninguém, ou que vão falar gente que já está, né, aquele nível de carreira muito diferente, né? E o discurso deles, Marilisa, era o seguinte: o grande problema hoje do empregado ou do sofrimento do corpo é cumprir metas. Então, você veja, médicos fora do mundo corporativo tinham um discurso muito mais alinhado do que os que estavam no seu ambiente preocupados se o discurso, o que eles estão falando, se aquilo vai prejudicar o próprio médico que está sendo entrevistado. Então, muitas vezes, quando eu desligava o meu microfone, o médico se sentia muito mais à vontade para falar. E aí que vinha, né, que o empregado muitas vezes tem medo de chegar, por mais que a empresa tenha uma preocupação com campanhas saudáveis, alimentação, o empregado não se sente à vontade, porque se ele mostra uma fragilidade, como é que ele fica se ele não é um corpo saudável ali, né? Então, assim, quando eu desligava o microfone, esse médico ficava até mais à vontade com o próprio medo do que ele está falando do discurso. Então, esse discurso, esta coisa, as pessoas ficam com muito medo do que eu vou falar. E aí vem a história do corpo mídia. O corpo não nega informação. Então, a gente pode até estar ali numa entrevista, falando, mas o fluxo de informação que entra aqui, a sua respiração, a forma como você fala, por mais que você ache que você tem o controle, está te dizendo algo. Ó, você que gosta de comunicação interna, que está estudando RP ou que já se formou, divulgue para os seus amigos aí. A Mariana fala que eu sou blogueira agora, professora. Pega esse aviãozinho aí do lado e manda para todos os seus amigos, né? Para que eles acompanhem essa importante conversa que a gente está tendo sobre comunicação interna. Porque, e falem também de onde vocês estão falando, não só a faculdade, mas a cidade, para a gente poder conversar. E aí nós estamos falando de um público tão importante, porque é o público base de uma organização, é o público interno. Nós estamos num momento em que a questão de reputação, de bem-estar, isso é tão trabalhado, tão falado. Quão diferente é a teoria e a prática? Exatamente. A empresa tem uma preocupação, né, com um discurso muito bem alinhado, né? Isso não está querendo dizer que não tem que ter campanha de motivação, que não tem essa preocupação. Mas, assim, muitas vezes um exemplo óbvio, assim, que a gente tem na caminhada. Então, de repente você vai fazer um evento onde você traz uma liderança em esporte. Ou vamos falar hoje na minha praia, que eu estou fazendo a formação em meditação. Então, você traz lá a monja, você traz esses saberes, né, da meditação, de você disciplinar o seu horário de trabalho. Então, como RP, a gente vai vendo o que está acontecendo no mundo, quais são as dificuldades do meu público interno, qual é o problema. Então, a gente faz tudo direitinho, um planejamento muito bacana e faz um evento condizente. Ok. Em tempos antigos, que não era pandemia, a gente iria alugar um grande hotel, né, fazer um monte de coisa bacana. Ok. Esse funcionário, esse empregado, volta para a organização no dia a dia. Então, aquele saber foi importante. E ele vai, se aquilo fez bem para ele, ele assimilou e faz sentido, ele vai praticar. Então, vamos ser claro, um dos ensinamentos, você alinhar, você fazer o seu dia de meditação, você pôr limites nas demandas que você pode, o que não pode. Aí, no dia a dia, Marilisa, muitas vezes o seu chefe fala, olha, o dia do lazer e do evento acabou. Aqui não é campo de meditação, aqui é outro saber, vamos correr. Você, para sobreviver e para não bater de frente, o corpo se adapta a qualquer tipo de informação. Você fala, ok, você engole aquele sapo, né? Só que você acha que você está no comando e que você controlou. O seu corpo começa a dar informações que ele não separa discurso e prática. Ele entende que aquilo é uma violência contra você, né? E aí que a gente começa, ansiedade, pânico, muitas vezes tem que fazer aquele corpo bonitinho como está na empresa e que você não pode falar, mas tem uma movimentação, várias coisas que é essa
carga residual aí do estresse que fica paralisado no seu sistema nervoso, né? E isso, conforme o corpo vai se esforçando e vai se adaptando a esse ambiente, uma hora a conta vem. É o que a gente está vendo nos últimos tempos. Então, assim, nada contra o planejamento, o trabalho. Mas será que aquela empresa e os seus líderes estão preparados ou em harmonia, em sintonia com o que você está trazendo de evento? Será que a liderança está realmente querendo mudar? Às vezes, porque é um modismo e não se aplica na prática. Professora, vou mandar aqui um abraço, óbvio, a alunos e professores da FAAP, né, da Belas Artes, da Metodista lá de Mauá, da FAM, da ECA, USP, né, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Professora, onde fica, então, a felicidade nesses casos? Porque trabalhar onde se gosta, fazer o que se gosta, é algo, como é que fala? Eu não saberia dizer se a maioria consegue fazer isso, se é a maioria que tem esse privilégio, né? Mas até quem tem esse privilégio sofre. Então vamos lá. Primeiro você me perguntou, né, do ser feliz, né? Se é possível a gente trabalhar numa empresa e ser feliz. Primeiro que felicidade tem uma diferença de desejo e de prazer, né? Então uma coisa é o que dá prazer. E a gente está na busca do prazer o tempo todo, tanto que o processo da comunicação nos estuda o tempo todo para saber quais são as nossas necessidades e os nossos desejos. Isso é incessante, né? A gente sempre quer uma coisa e daqui a pouco a gente quer mais, então isso é um prazer. Felicidade não está vinculada ao prazer, não está vinculado ao material, não está vinculado à empresa, não está vinculado ao outro. Felicidade diz respeito a esse bem-estar com a gente, diz respeito com a nossa pressão sanguínea, diz respeito com a nossa respiração, diz respeito conosco. Então, esse mundo idealizado, onde se você trabalhar na mega empresa, se você tiver o corpo tal, se você esteticamente está magra, está gorda, não sei o que, você é feliz. Então, primeiro é começar a olhar o que é ser feliz para cumprir um padrão estabelecido numa sociedade, o que é ser feliz para você. Eu acho que o primeiro momento é começar pela própria consciência. Agora, isso não significa que a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa correr atrás. Mas a empresa, ela faz parte do seu mundo para trabalhar, mas você está numa empresa, você não é a empresa. Você está naquela empresa, você responde o seu crachá, sua imagem, reputação, porque quando eu ligo, né, vou falar para o Conrep, quem está na presidência hoje é a Marilisa, ela me representa o Conrep, mas o Conrep tem uma história. Naquele momento você está. E quando você sai daí, ele fez parte da sua história, você deixa um legado, mas você não deixa de ser a Marilisa. Que tem a sua história, a sua trajetória. O que está acontecendo no mundo de hoje? Há uma mistura que quando eu saio de uma grande empresa, muitas vezes eu acho que eu não sou ninguém, porque eu estou só vinculado às diretrizes daquilo que eu acho que é verdade ou do que é daquela empresa. Então você faz parte e aquilo é uma informação que entra no seu corpo e vai fazer parte de muitas outras histórias. O que acontece é essa mistura onde você vai se personalizando para fazer parte daquela organização, mas vai se despersonalizando sabendo quem você é de fato. Então acho que começa por uma autorreflexão. Não significa que não tem que trabalhar, que não tem que ganhar dinheiro, não é isso. Mas quais são os seus valores e quais são os valores fabricados, né? Nosso abraço lá para a PUC de Campinas, professora Célia Padreca, professora Yara aí mandou um parabéns. Eu vejo alguns colegas que depois de muitos anos de trabalhar numa mesma empresa, se sentem incapazes de terem sucesso ou recolocação
ou capacidade de ir para outro local, às vezes até na mesma área. Que é essa sensação, professora? É quase que uma dependência não positiva com relação a isso? Primeiro que acho que a gente faz parte de uma outra geração, né, Marilisa? Que o nosso comprometimento era com o trabalho, com a organização, e quando você entra com aquela organização, a gente não tinha o que o jovem tem hoje. A gente entrava de braço aberto, não importa onde é, certo? E não importa se era o botequim, se a empresa vendia cigarro, se ela vendia saúde, não importa. A gente era comprometido com o trabalho. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando que está certo ou que está errado. São condutas do momento de uma geração. O jovem de hoje, com toda essa mudança, ele tem um outro olhar. Né? Eu acho que o jovem hoje ele está mais perto disso que eu estou falando, dessa reflexão crítica. As empresas estão passando hoje que muitas vezes o jovem se recusa a entrar naquela empresa. Então, dentro do meu percurso, da minha pesquisa, eu encontrei muitos diretores de RH, muita troca, e que ficavam surpresos que a pessoa passava por todo o processo seletivo e depois não queria entrar na empresa. Como assim não quer trabalhar na minha empresa? Então é muito bacana essa consciência desse jovem hoje, que ele olha a marca, ele olha a visão, tem outras questões, mas é um pessoal mais atento. A nossa geração, a gente entrava de uma outra forma. Então eu acho que já tem um processo muito legal de esperança aí, porque é um jovem que ele já está olhando qual é o posicionamento dele, seu. Eles têm outras questões, né? Da tecnologia, dessa forma que está engolindo, mas acho que é diferente desse seu amigo. Eu acho que a gente era seduzido de uma forma que a gente não tinha muita reflexão. O jovem de hoje é muito legal a troca com os alunos e a gente vê que tem uma esperança aí bacana, né? Nossa querida Silvia Liberatori, secretária aqui do Conselho, entrou, falou um oizinho, ó, a Faculdade Paulista de Comunicação também está nos acompanhando. Professora, então... Tendo a minha vida acadêmica, eu devo a Silvia, foi ela que abriu as portas para mim e que me deu um lugar na FAP, e eu tô lá, então, Silvia, um beijo grande, viu? E ela aqui, ó, me aguenta e me ajuda muito. Me ajuda muito. Eu sou muito... eu tenho muita sorte dos conselheiros que fazem o Conherp ser o que ele é hoje. Né? Ninguém faz nada sozinho, essa é a grande verdade. Né? Então, dado essa informação, significa que as empresas vão ter que rever o modo como elas estão trabalhando, porque se eu entro, eu acho que essa empresa não me representa, ou ela faz alguma ação que eu não acredito, ou que eu sou contra, eu simplesmente saio e vou para outra empresa. Como segurar esses talentos? E aí é importante, porque a gente está falando com um profissional de RP, e ele tem uma responsabilidade muito grande e até um papel dúbio, né? Porque ele também é colaborador, né? Mas ele também tem um papel ali de falar pela empresa. Eu acho que essas empresas precisam muito de relações públicas. Eu acho que esse é o grande momento, porque a gente é a primeira profissão aí que primeiro faz e depois fala. Né? Então, o discurso e a prática, a gente só tem credibilidade se isso está em coerência. Então, as empresas, as coisas estão mudando, né? Relações públicas já tem um pensamento em rede há muito tempo. Né? Então, o que a gente criava aqui com a imprensa, com a comunicação dirigida aos seus públicos, isso ia representar a imagem e a reputação. Então, as empresas agora já estão sofrendo, né? Com as redes sociais, não tem mais um canal ali que, né, é o porta-voz direto. Então, ela já, né, fake news, o que o outro vai divulgar, o que vai fazer. Então, o que essas empresas precisam? É desses profissionais do discurso da gente, com uma sacada mercadológica, mas relações públicas é muita seriedade, muita ética, porque a gente está falando de gente.
E gente é corpo que adoece, a empresa precisa de corpos saudáveis para ter essa produtividade e essa excelência. Então precisa de muito RP. Qual é a sua sugestão para quem hoje está atuando dentro de uma empresa? Como chegar ao CEO, como chegar à diretoria, propondo essa reflexão, esse olhar para o colaborador, não apenas como números? Primeiro que eu acho que é isso, é buscar novos saberes, não ficar como eu fui fazer essa coisa do corpo. Eu acho que tem uma formação ali da comunicação, mas aproveitar a faculdade, todos os saberes, porque muitas vezes quando a gente está na faculdade, a gente quer o prático. Eu quero fazer relacionamento com a empresa. Eu quero o digital, o operacional. A gente que está na faculdade, a gente vê essa dificuldade. Eu falo, é na academia que a gente tem a oportunidade de pesquisar, de pensar, de rever. A prática, quando você está no mercado, você é engolido, porque aquilo é o que o gestor está falando, que o gerente não tem muito tempo. Na faculdade, aproveitar todas as disciplinas do curso de cada faculdade, para você pensar estrategicamente, busque novos saberes. Né? Então, assim, nas minhas aulas, mediação, lenta, meditação nas minhas aulas antes que comece, esse conhecimento do corpo, fazendo formação em experiência somática, entendendo corpo e estresse. E eu vou trazendo isso para os alunos e as disciplinas de humanidade, de reflexão. Então, aproveitem a formação. Aqui é o lugar, porque quando você sai, eu falo, amanhã você é o futuro CEO, você é o futuro diretor, e é você que vai fazer essa diferença como RP, pautado na ética, pensando que público é feito de gente, não importa se é comunidade, fornecedores ou imprensa. Mas então aproveitem tudo, porque depois a gente sabe como é engolido, né? Exatamente. Professora, existe algum estudo similar ou como que os outros países reagem a essa relação colaborador e empresa? Eles têm um posicionamento diferente do Brasil? Elisa, tá me ouvindo? Você está travada para mim. Agora sim. Não, eu acho que lá fora tem essa preocupação muito grande, né? Também com essa questão da saúde, porque a saúde hoje, por exemplo, a pandemia só trouxe algo que já estava por debaixo do tapete há muito tempo. Estamos em sofrimento há muito tempo. Mas como a gente vai modulando, por isso que eu falo da responsabilidade de RP. Você vai fazendo uma campanha aqui, você vai fazendo um negocinho aqui, mas a pandemia só trouxe algo que há muito tempo está aí. Então isso é mundial, né? Respeitando cada cultura, né? Então eu acho que é uma questão mundial mesmo, ainda mais a pandemia, eu acho que ela trouxe esse olhar, né? Legal. A professora Franciele, lá da PUC do Paraná, prazer tê-la aqui conosco, professora, nesse assunto aqui tão importante. E nós temos uma surpresa. Amanhã a gente vai fazer o sorteio de um livro da professora, né, que é o livro O Corpo como Posicionamento de Marca na Comunicação Empresarial. Como assim, professora, o corpo como posicionamento de marca? Então, no livro aqui, vou mostrar ele aqui. O livro, nunca se falou tanto de corpo nos últimos tempos, né? Então, ele é o grande protagonista, né? Outros saberes se apropriaram desse um viés mercadológico. Então, o corpo, quando eu falo corpo, eu estou falando da pessoa. Ela virou o outdoor. E é por isso que a gente chega onde está. E aí, quem tem o conhecimento de RP tem um outro olhar de como trabalhar isso. Mas nem sempre o processo da comunicação está só sobre a visão de relações públicas. Sorte da empresa que tem alguém no cargo de liderança que
que tem esse olhar de relações públicas. Então, no livro eu não estou falando especificamente de relações públicas, estou falando do processo da comunicação e como o corpo virou esse posicionamento. Porque você é empresa, você é responsável, eu sou responsável até a página 5. Então, assim, como que eu represento essa empresa? É a mesma coisa que eu te falei da meditação, que eu trago outros saberes e no dia a dia aquilo não faz parte. Então, é essa coerência. Então, nem sempre. Então, se faz muito para ter algo mercadológico, bonito, importa-se saberes, mas qual é a cultura da sua organização? Por mais árdua que ela seja, é melhor que ela seja verdadeira. E isso também a gente vê refletido na questão do aumento de empreendedores hoje no mercado? De falar, não, eu quero ser dono do meu negócio? Tem, né? Mas esse empreendedor também sofre muito, né? E como que ele sofre? Eu acho que ele sofre porque a grande questão que eu levo é você perder quem você é. Então, quando você também é seduzido por esse empreendedorismo, então eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer as coisas, mas a gente, aqui eu não estou colocando como vilão e bandido, a empresa não é bandida, a gente não é um mocinho, né? A gente vive numa sociedade, né? A gente troca informação com essa sociedade, com esse ambiente. Então, o empreendedor também tem uma falsa idealização pelo mainstream, onde ele vai ser dono do próprio negócio, ele vai levantar a hora que ele quiser. Ao contrário, ele trabalha muito mais do que é empregado. A gente vê isso em consultoria, quando você trabalha numa organização e quando você tem a sua consultoria, você não pode falar, olha, eu estou no meu horário de trabalho. Então, assim, eu acho que é uma consciência individual do que você está fazendo e do que você pode contribuir com a sua equipe, que você, do seu saber e do seu próprio. Antes você falou um pouquinho sobre a questão de prazer, de felicidade, de sucesso. Como que é essa relação hoje quando o colaborador está dentro da empresa? O que ele almeja como sucesso está muito ligado com o prazer, com a felicidade? Como não misturar tudo isso e não saber viver o que é sucesso no trabalho, o que é felicidade dentro de casa? Na verdade, dentro da empresa e da sociedade fica um balaio só, né? Como se você comprasse aquele pacotinho. Então, quer dizer, se eu estou muitas vezes as pessoas às vezes não saem das empresas porque ela tem um atendimento com Einstein. Olha que loucura. Você às vezes está sofrendo horrores, mas se você sai daquela empresa, você vai perder a oportunidade de todos os benefícios que aquela empresa te dá, né? Seja até do hospital onde você é atendido. Mas você para de entender o que está te fazendo sofrer. Mas você tem... Então fica um balaio de receita que você se perde nisso. Então, você estar numa empresa e você se desenvolver a sua carreira, claro, você precisa do dinheiro, da sobrevivência, isso não se discute. Mas até que ponto trocar de departamento você está trocando porque te faz bem, é um desafio, ou porque você quer mostrar para o outro que você foi promovido? Ou que aquele desafio muitas vezes não tem a ver com você, mas se você nega, você não é engajado. Você não está antenado com o mundo. Então são essas contaminações, né, essas falsas idealizações que a gente se despersonaliza. Não estou falando para ninguém negar a carreira, mas olhar o que realmente traz o sucesso. Né? Porque muitas vezes, quando a gente está falando de degrau, falando de CEO, quando chega lá, a pessoa tem tanto, 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 tanto. Porque quando a gente está começando, faz parte. Né? Você começa ali do clipping, o que você está fazendo das redes, você vai subir. Aquilo vai te trazendo o seu bem-estar, na sua felicidade de conquista. Conquista por você, pelo que você estudou, vai trazendo também o desejo, o dinheiro financeiro. Tá tudo certo nesse momento que a gente é jovem. Só que quando a gente chega lá no alto,
você continua com esse vazio glorioso. Você tem tudo e ainda te falta. Te falta porque você está querendo o quê? Mostrar para quem? Você chegou ou não chegou? Então você fica nessa busca incessante de mostrar algo para alguém. Aí se mistura. Muitas vezes já chegou para você. Você já tem seu dinheiro, você tem sua conquista, mas o que é ser sucesso hoje? É ter visibilidade, é ser reconhecido pelo outro, muitas vezes não reconhecido por você. A gente se mistura tanto que a gente coloca o nosso valor na mão do outro. Que louco isso, não? Muito. A gente, a E a gente gente poderia dizer... Marilisa? Eu não entendi. Por isso que a gente está tão doente, cada um no seu momento, porque isso não é... É aquilo que eu falei do corpo mídia, a informação que a gente troca o tempo. E a gente troca com essas receitas o tempo todo. Então não é porque a gente é mais fraco, não. Como é que a gente aprendeu a andar? Fazendo muito exercício de pequenininho. Caía. Não sei o que quando você quer fazer ficar musculoso, ou você quer fazer uma dieta, você tem que ter muito hábito, muita coisa. Então, assim, a mesma coisa, a informação que a gente troca o tempo todo com o ambiente são essas receitas, essas idealizações. Aquilo é tão que vira um hábito que você nem se dá conta. Então, não é tão fácil assim. Que nem a gente está vivendo das redes. Não é bom você ficar o tempo todo, mas a vida está ali. Então você levanta, você olha. Para você mudar isso, requer um esforço primeiro de autocrítica. Será que eu preciso checar o tempo todo aquilo que eu postei e quantas pessoas deram uma olhada? Já está feito. Você já fez o seu melhor. Mas será que eu preciso o tempo todo estar olhando? Aí é que vira esse hábito do quê? Do instantâneo, que a gente faz mil coisas ao mesmo tempo. Essa informação vira corpo, vira hábito. Quem pode mudar isso? Só você mesmo olhando. O que eu preciso? Eu fiz o meu comunicado, fiz o meu post, eu fiz minha live. E se entraram 50, 100, 10, vai julgar se eu sou bom ou não em todo o meu percurso? É isso que a gente está se perdendo. E não é tão simples. A gente tem que parar de apenas ver números, né? A Silvia fez aqui um comentário que ela diz: algumas empresas são prêmios na corrida profissional, mas também um castigo. E aí te parabenizou, né? Bela expressão, vazio glorioso. E a Érica Bassi, que é nossa delegada lá do Vale do Paraíba, pergunta o seguinte: como você chega na pessoa que já adoeceu? Muitas doenças são de fundo psicológico, psicossomático? Então, às vezes a pessoa só vai se dar conta no percurso do meu trabalho aí, assim, todo o corpo, ele busca homeostase. O que é homeostase? Busca o bem-estar para sobreviver. Desde a gente até a ameba, ela procura a sobrevivência, que é o bem-estar. Então, por exemplo, o Damásio fala isso, né? Se você está num recipiente, num laboratório, tem lá uma ameba e você coloca uma pipeta, ela sente algo diferente, ela se afasta ou ela se aproxima, sem precisar ter o cérebro evoluído com a gente. Então, todo o corpo vivo, independente da situação, ele vai procurar o bem-estar, que é a sobrevivência. Quando estamos ficando doentes e a gente não está se dando conta por tudo isso que a gente falou, vira um hábito cognitivo, essa informação que você está trocando, é bom quem é ágil, quem é rápido, senão se você fica muito no osso, você é preguiçoso, essas questões, né? Você nem se dá conta. Então, a doença hoje, quando ela chega, o seu corpo está falando, olha, não está dando conta. É um sintoma saudável. Mas aí entra em outra questão. Mostrar a fragilidade é mostrar a doença, a gente tem vergonha. Então, assim, acho que a pandemia está trazendo uma coisa muito boa, apesar da gente estar sofrendo muito, mas é essa vulnerabilidade que está nos aproximando. Quando a gente começou a perceber, né, de não estar com os amigos, de não
Então, a gente tem que acolher os nossos sintomas e as nossas doenças, não como fragilidade, mas como algo saudável desse processo mesmo. Acho que está falando, opa, estou aqui. Então, acho que tem que reconhecer, né? Ah, tá. Não, eu tô aqui, eu fico aqui com você, ó, e tô aqui com a Mariana no computador, que a gente não consegue fazer tudo, né? O Aloysio tá pedindo para a gente falar sobre a campanha das eleições, mas eu já falei, né, professora, logo no começo, mas eu vou falar no final de novo. Professor... professora, nesse sentido, com essa explanação, esse estudo, essa pesquisa, é então o momento do profissional de IRP agregar no trabalho dele o médico, o psicólogo, para que ele tenha uma visão mais ampla de como ele pode comunicar melhor? Eu acho que esse trabalho integrado aí com a área de saúde é fundamental para a gente. Porque a gente tem esse saber, que eu falei muito da estética, né? Desse corpo, dessa coisa. A gente precisa estar integrado com esses saberes mais profundamente. Eu acho vital. Tanto que acho que as disciplinas daqui para frente tem que ter muito essa relação com a saúde. Não a saúde como a gente chegou até agora, a ergonomia, tudo isso, a ginástica laboral, ok, é o corpo físico falando, aquilo que está visível. Mas tem outras coisas aí que não são tão visíveis. E o mundo está chegando num caminho aí que está claro isso. Que é o mental, né? E o mental está atrelado ao físico. Não existe esta separação. É que o mental não está ali, né? Por quê? Porque esse corpo que a gente acostumou, se eu tô maquiada e tô não sei o quê, tá parecendo, mas a minha gastrite está aqui, né? E a gastrite se dá pela emoção, pela movimentação, né? Que você, né? Você fica retido, pela ansiedade que você tem. Então as coisas estão tudo junto. Só que a gente vive no mundo só aquilo que é visível. A pandemia está mostrando, opa, não é bem assim, né? Não é bem assim. A senhora escreveu um artigo sobre o estresse no trabalho e o risco da síndrome de Burnout. Empresa é um sistema vivo, feito de corpos singulares e não de corpos padronizados. É um resumo do que você traz no livro? Não. O livro eu conheci depois do livro, porque assim, eu fazia muitas palestras, falava reflexão crítica, as pessoas falavam, eu faço o quê, né? Porque não tem receita de bolo, né? A gente está acostumado com essa receita, 10 passos para não. A consciência que eu trago no livro é uma consciência acadêmica profunda da neurociência, de filósofos, que é essa consciência crítica. Então, eu só posso mudar a partir do momento que eu tenho essa consciência crítica. Só que eu falava e sentia falta, né, Marilisa? E aí? Aí eu conheci experiência somática, que é a formação que eu acabo agora esse ano, onde eu fui entender a relação de corpo e trauma. Então, agora eu estou trabalhando com a prática. Então, toda essa reflexão do corpo mídia que eu fiz no mestrado e doutorado, pela ABT, Associação Brasileira do Trauma, eu estou fazendo, né? Hoje eu sou terapeuta em SE, onde eu trabalho essa relação do corpo e do trauma. Então, a síndrome de burnout, que é essa síndrome que ficou conhecida no mundo do trabalho, aí, né? Esse esgotamento, vem de uma questão do corpo. Né? Então, o que acontece? Diante de um problema, apresentar a meta do mês, né? Ou apresentar o job para o cliente, né? A gente tem o quê? A gente tem o cérebro reptiliano diante de uma ameaça. Você vai lá, o seu sistema simpático te fornece tudo isso. Você fica com o tônus, a respiração, pegou o projeto, se deu bem na meta, não sei o quê. O corpo tem que descarregar. Então, o seu sistema parasimpático fala para você, ok, a respiração é normal, né? Muitas vezes, quando você está numa tensão, você tem até uma tremedeira, você tem várias coisas, até um choro, é a descarga. A gente adoece e acaba tendo muitas coisas quando
esse estresse, que é essa força poderosa, ajuda a viver, né? A gente tem isso do cérebro reptiliano porque é isso, para viver. Só que o que não dá é você ficar no sistema de alerta o tempo todo, e é isso que está acontecendo. A gente fica com esse sistema ativado o tempo todo, então essa descarga não acontece e aí é que vem muitas doenças. Então, com essa prática da teoria da experiência somática, teoria não, o trabalho, além de ter toda essa reflexão, você faz um trabalho com a pessoa onde o próprio corpo se cura. Então, como é que você faz isso? Não é pelo papo, não preciso saber qual é o seu problema, não. A gente vai trabalhar o sistema nervoso autônomo para ele se curar. Então, por exemplo, muitas vezes você está lembrando de uma memória ou de uma coisa, o sistema autônomo ele tem sistema involuntário. Então, muitas vezes você acaba tendo tremores, acaba fazendo. São sessões, né? E aí vai entrando no equilíbrio. E se você não tem esse equilíbrio, o trauma não está no evento, no acidente de trânsito, nas relações abusivas lá do seu chefe. O trauma, o problema é quando esse resíduo fica preso no sistema nervoso. Então esse trabalho meu do corpo e do trauma, onde as pessoas trabalham essa coisa do trauma, eu trouxe para o estresse corporativo. Então, numa base de 6 sessões, o quanto eu posso ajudar as pessoas a terem mais resiliência. Aí abre um caminho, se você quer fazer terapia e tal, é outra coisa. Mas os problemas, eles continuam. Você tem um gestor que é desse jeito, você vai encontrar o que eu falo para os alunos. Aqui tem a crítica, às vezes, no trabalho, né? Mas muitas vezes a crítica vai vir do cliente que muitas vezes não entende o que você está falando. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, sempre vai ter os seus predadores, as suas ameaças. Só que se você não trabalha esse seu corpo, que vai somatizando, você vai ficando doente. Se você vai liberando esse resíduo dentro do corpo, você vai ganhando resiliência. Os problemas continuam, mas eu não vou me engruvinhando. É um trabalho muito lindo. Então, esse veio um percurso que eu estou agora e venho trabalhando bastante nesse viés do estresse corporativo. As pessoas que vão fazer esse curso não é para isso, mas eu trouxe esse saber em função da minha pesquisa. E aí, com certeza, o seu conhecimento de comunicação, de relações públicas, aí ele faz total diferença nesse curso. Porque aí agora eu tenho algo para oferecer para a pessoa. Você não fica... Porque, assim, a reflexão crítica é importante. Mas você entender o seu organismo e descarregar faz toda a diferença para você ter um outro olhar. Como também estou fazendo a formação em meditação. São coisas... Eu posso oferecer alguma coisa. E isso é a prática, né? Porque a gente tem uma prática que é sempre do planejamento estratégico, é difícil. Então, essa coisa do corpo me trouxe algo muito bacana. Então, tem cura, sim, tem forma de viver, né? Não na idealização, mas entendendo o seu corpo. Do mesmo jeito que o corpo precisa, é ele que vai te curar. Exatamente. Professora, qual a análise que a senhora faz hoje dos futuros profissionais de RP, dada esse cenário das empresas? Como que esse profissional ele está indo para o mercado, na sua visão? Ele está mais preparado? Eu acho que tá, porque eu vejo que o aluno hoje entra com uma visão de RP que a gente não tinha. É muito bacana, porque eu dou aula logo no primeiro, né? E eu adoro dar aula no primeiro, dou aula lá no final do TCC. A gente ainda chega com aquela visão que eu quero fazer eventos, não sei o quê, mas ele hoje entende imagem e reputação por um outro olhar, ele entende essa estratégia de relações públicas, que era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, mesmo a gente quando entrava. Então hoje eu acho que ele já entra diferente, porque relações públicas é complexo, né? Então, porque eu falo assim, publicidade e propaganda está ali, é visível. O jornalismo é visível, o nosso trabalho é bastidor. Então, eu sempre brinco com a gente vai de carreira, ou explicar RP, ou quando a gente vai por aí, né? É sempre aquela pessoa que quer fazer comunicação, mas ela não sabe o que é. Ela analisa, não gosta de publicidade. Então, eu falo, se não sabe o que é RP, por quê? Porque é o bastidor, né? Eu trabalho para a organização, a
aparecer. Eu trabalho para aparecer. É meio que invisível. Mas quem está chegando hoje, talvez por essa troca da imagem, da reputação, dessa coerência, de tudo isso que a gente está falando, eu acho que o jovem está chegando, ou pelo olhar dele para a marca hoje, né? Ele tem uma busca diferente. Então, eu acho que esse jovem chega diferente e ele pode fazer muita diferença na ponta também. Ele já é mais antenado. Né? Vivam as relações públicas, né, E professora? públicas há quanto tempo? Eu acho que o mundo é das relações públicas, é dessa seriedade, é desse compromisso. A gente fala, é um organismo feito de pessoas, mas não pessoas padronizadas. É único. Não é um discurso. A gente até fala, a gente precisa vender, a empresa precisa sobreviver, a empresa também precisa pagar as contas dela. Mas quem está ali não é máquina. E RP já sabe disso há muito tempo. Há muito tempo, com certeza. E quem Ó, escolhe, então, já escolhe com esse olhar humano, né? Eu não quero ser psicólogo, eu quero trabalhar com a comunicação nesse lado humano, criativo. A gente, né? Então, acho que é lindo. Bom, eu sou RP muito feliz. Tá? Eu brinco, é, é, RP é cisne, não é patinho feio. Eu não entendo é patinho. falar que a gente é cisne. É o povo que acha que a gente é patinho feio porque não conhece o cisne. Exatamente. Bom, olha, para quem não entrou mais cedo na live, deixa eu dar os recados novamente, né, professora, com a sua permissão. Nosso concurso RP para quê? Que é aquele concurso de você mandar um vídeo e ter a possibilidade de estagiar em grandes agências de comunicação, porque além de ser remoto, também é não remunerado. É importante que vocês saibam disso. Mas a oportunidade de trabalhar com profissionais, de ter a experiência, né? E quem sabe, por que não sair ali CLT, eu acho ansiosíssima, esperando pelos alunos. E lembrando que lá nós temos 3 vagas na Burson. Então, o nosso concurso vai até o dia 5. Hoje era o último dia, a gente estendeu até dia 5 de outubro, então não perca essa oportunidade. Estamos aí com o programa Empregabilidade, para você que gosta da área governamental, daqui a pouco nós teremos as eleições. Então, você tem a possibilidade de estagiar dentro de uma campanha política. E eu acho que é fundamental que a gente pense muito nessa democracia e na nossa responsabilidade. Quando eu sou convidada para ir para a sala de aula, que para mim, professora, é uma honra, né, falar em sala de aula, eu digo que nós, conselho, somos uma autarquia, nós viemos de uma lei, né, nós fomos criados por uma lei, e nós precisamos conhecer mais os nossos direitos e os nossos deveres. A partir do momento que a gente tem esse comprometimento, não envolvimento, quando você se compromete, você se torna um cidadão. E as coisas mudam a partir disso. Então, aí o nosso convite para você que queira participar, é só se inscrever, a Mariana vai colocar de novo aí o e-mail. E, professora, nosso tempo está terminando. Eu digo que o Instagram, ele é muito cruel, né? Porque como eu já me acostumei, eu tô falando com a pessoa, ela tá empolgada e de repente eu falo, vai cair, caiu. Então, para que isso não aconteça, né, eu queria muito que você falasse, fizesse aí um resumo da importância do relações públicas, dessa visão do olhar do todo, né, que nós temos isso na nossa essência, e desejar sorte para quem vai ganhar o livro. A partir de amanhã, a partir de agora, terminando a live, você pode fazer lá a sua inscrição para você ganhar o livro da professora Simone. Então vamos lá. Primeiro queria parabenizar o que você fez assim no Conherp, com as lives, a pandemia. Tenho muitos alunos, eles mandam certificado direto. É muito bacana porque você abriu esse saber, né?
assim, onde está esse profissional de relações públicas e o que ele está fazendo, não importa onde. Então, eu acho que essa é uma bandeira que eu sempre coloquei. A gente, RP tem muito o que somar, né? Então, parabéns pelo Conherp. Obrigada. Eu trabalhei no Conherp, comecei minha vida aí no Conherp, João Alberto Inhanes, a Gisele Lorenzetti, o Flávio Smith. Então, assim, muito bacana. Eu acho que o aluno tem que ter essa proximidade de relações públicas do seu conselho, né? Porque como é que você trabalha com públicos e não está próximo do seu próprio conselho? Então, já está incoerente aquilo que você faz nessa relação de públicos. Então, parabéns, fantástico. E aí eu acho que eu termino relações públicas aqui falando de alguém que eu gosto muito, que é o Simões, né? Nessa teoria dele, né? Da função política, cooperação e conflito. Então, a relação é feita de cooperação e conflito porque é feito de pessoas que somam com essa coisa do corpo que eu estou falando. Então, uma relação se constrói a longo prazo e é árduo, e é isso que a gente faz o tempo todo. Então, o produto pode ser ótimo, está tudo muito lindo, mas quando é o pós-venda, é onde está o RP no bastidor, né? Como é que é essa relação? E essa relação, para se encontrar essa harmonia, a harmonia não cai do céu. É como eu falo, a doença, a saúde, a cooperação e o conflito, relações. Humano é isso. Então, acho que a RP tem que ter esse olhar, né? De olhar essa pessoa por esse viés. E o comprometimento que a gente tem com isso. Porque a área que faz isso é RP. RH é diferente. Um outro olhar, a gente trabalha em conjunto. De construir relacionamento são as relações públicas. Então, isso é RP e a responsabilidade da gente é imensa. Então, lembrem aí do Simões, a quem eu admiro muito, né? Que pena que já se foi, mas deixou um legado muito grande. E é isso. Relações são feitas de cooperação e conflito. Isso, e como é que a gente trabalha isso? Muito bem. Professora, nós agradecemos. A FAP sempre abre as portas para o Conselho. Já quero dizer que estamos aí de prontidão para atender todas as faculdades. Para nós é sempre um prazer, né? O pessoal está agradecendo, muito obrigado. E quero lembrar que daqui a pouco, a hora que você sair daí da nossa live, não pode ter excesso, né? Mas se você ainda não estiver no seu limite de live de hoje, a Uniso lá de Sorocaba está promovendo um evento, né, essa semana toda, e a partir das 7h30, então, ela fala com vários profissionais falando de comunicação. Então, você está convidado, a Mariana vai colocar aí a 22ª Jornada de Comunicação. Nós queremos divulgar, queremos falar das ações de todas as faculdades, das agências, das empresas de comunicação, porque isso fortalece o nosso trabalho, né? E nós queremos, então, agradecer mais uma vez, professora, o Conselho está à sua disposição, né? E agradecer a todos que participaram, que nos prestigiaram nessa quarta-feira, nosso encontro semanal. E vocês também, FAP, sempre em sintonia aí com o Conselho, que vocês precisarem, são sempre bem-vindos e a gente trabalha relacionamento aí para dar mais força para as nossas relações públicas, né? Com certeza. Ah, sim, importantíssimo. Hoje encerrou o prêmio Personalidade RP do ano. Inclusive, muitos profissionais foram indicados, ainda dá tempo, tá? Indique aí o profissional que você acredita que tenha que ser premiado, que merece. E no final do ano, nós vamos fazer a entrega dessa premiação em São Paulo e no Paraná. Então, fiquem aí atentos para a gente acompanhar os merecedores desse prêmio, parabenizando e premiando aquele profissional que a gente acredita que merece. Professora, muito obrigada, uma boa noite. Nada mesmo. E seja sempre bem-vinda. Tá joia, muito obrigada.